Oi, gente. Mais um encontro, né? Dessa vez nós abordaremos outras situações, outros gráficos da função quadrática, da função do segundo grau. No último encontro nós vimos dois exemplos em que a parábola era côncava para cima, na primeira situação, e interceptava o eixo das abscissas em dois pontos. No exemplo B, no segundo exemplo, no segundo gráfico, a parábola côncava para baixo, mas também interceptava o eixo das abscissas em dois pontos. Muito bem. Por que aconteceu aquilo? Porque nos dois casos citados, as funções admitiam dois zeros reais ou duas raízes. Como é que ficaria o nosso gráfico, então, se a função admitisse somente uma raiz real, ou raízes reais iguais, ou raízes duplas, ou seja, quando delta fosse igual a zero? Vejam bem, nós teríamos duas situações possíveis. Na primeira situação, nós teríamos aqui um exemplo C, em que aqui está o eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e o gráfico, a parábola, seria côncava para cima e interceptaria, ela tangenciaria o eixo das abscissas. Então veio aqui e voltou. E aqui eu tenho a única raiz da função, né? Porque aqui é uma situação em que o delta é igual a zero. Aliás, com o gráfico, com essa figura na sua frente, podemos tirar as seguintes conclusões. Delta é igual a zero. Por quê? Porque a parábola tangencia o eixo das abscissas. Tem somente uma raiz. O A é maior que zero. Por quê? Porque a parábola é côncava para cima. Então o A é positivo. E outra informação importante que o gráfico nos fornece, que o C é positivo também. O C é maior que zero, porque a parábola intercepta o eixo do Y neste ponto. Neste ponto o Y é positivo. Então, mais uma situação, mais um exemplo, letra D, eu vou chamar aqui. Então temos aqui eixo das abscissas, eixo das ordenadas, eixo do Y, e dessa vez nós teríamos a parábola tangenciando o eixo das abscissas, tangente, né? Tangente, né? Tangente, tangenciando, e o único ponto, ou seja, aqui é a única raiz da função, é o único zero real. Então, quando delta é igual a zero, eu tenho essa situação e essa situação aqui. Neste caso, tenho delta igual a zero, só da simples observação da figura eu posso estar tirando essas conclusões. Então, vejam que eu não conheço a função. Ela não foi determinada para nós, mas ainda assim, pelo gráfico eu sei que o delta é igual a zero, porque a parábola tangencia o eixo das abscissas. Eu tenho que o A é negativo, porque a parábola é côncava para baixo. Côncava para baixo, o A é negativo. E tenho também que o C é negativo, porque o C é o ponto onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas. E deste ponto aqui, o C, o Y é negativo, né? Então tenho aqui mais duas situações, mais dois gráficos possíveis de estar acontecendo quando a construção dessa parábola, dessa curva bonitona aqui. Mas ainda assim, eu quero trabalhar mais duas situações com vocês. Vejam só, uma situação em que o delta é igual a zero, uma situação em que a parábola, a função, desculpem, não admite nenhuma raiz real, ela não admite o zero real. Como é que ficaria então a nossa parábola, a nossa curva? Como é que ficaria o gráfico? E eu vou chamar de exemplo E. Então aqui eu tenho no exemplo E uma situação em que a parábola não vai sequer encostar, tocar o eixo das abscissas, o eixo do X. Então ela vai flutuar, ela não tangenciou, porque o delta não é igual a zero, ela não admite raízes reais. Então, informações que eu tenho desse gráfico, observando essa figura, eu posso concluir: delta é menor que zero, delta é menor que zero, delta é menor que zero, porque ele não admite raiz real. O A é positivo, porque a parábola é côncava para cima. Então, côncava para cima, o A é positivo. E o C, o ponto onde intercepta o eixo do Y, também é positivo. Mas ainda assim, eu quero trabalhar a última situação possível. É uma situação em que eu vou chamar de letra F. E na letra F, eu teria um gráfico em que a parábola será côncava para baixo. Então, eixo das ordenadas, eixo das abscissas
e ordenadas. Então a palavra será desse tipo. Ela não, de novo, ela não tocou o eixo das abscissas. Por quê? Porque ela não admite raiz real. E côncava para baixo. Se ela é côncava para baixo, o A é negativo. Então, as informações que a figura nos fornece. As informações que podemos tirar da figura aqui. Delta é menor que zero, porque não admite raiz real. O A é menor que zero, porque a parábola é côncava para baixo, o A é negativo. E o C também é negativo. O C é o ponto onde ele intercepta o eixo das ordenadas. Feito isso, nós abordamos todas as situações possíveis, aqui letra F, tá pessoal? Todas as possibilidades da parábola. Côncava para cima, côncava para baixo, e o gráfico ficou pronto. Uma coisa importantíssima que nós temos que saber trabalhar é sobre esse ponto aqui, olha, que é o vértice da parábola. É onde ela, aqui no caso, é ponto de mínimo, e aqui é ponto de máximo, é o ponto de inflexão da curva. É um assunto muito legal, mas ficará no próximo encontro. Eu conto com você, gente. Até lá.